Boa noite, boa noite, boa noite a todos os presentes. A gente está iniciando mais uma live hoje, aqui pelo Insta do Núcleo Bem Nascer. Hoje eu vou estar tendo uma conversa muito interessante, deixa eu até já achá-la aqui. Hoje a gente vai estar tendo uma conversa com a Raquel Mirac, que está entrando. Eu vou até melhorar aqui ajustar minha tela. Ei, olá, Raquel. Olá, Boa noite, tudo jóia? tudo jóia e você? Tudo ótimo. Ajustando aqui também. Isso, tudo ótimo. Então, eu estava aqui fazendo a nossa chamada inicial, né? Dando boa noite para todos os presentes, boa noite para você. É, Queria agradecer a presença sua e a disponibilidade que aceitou na hora de estar participando dessa live. A gente está com uma proposta esse mês de fazer lives diferentes, com pessoas diferentes, para ouvir propostas diferentes. E Bacana. você vai abrir essa sequência de lives. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do seu trabalho. Antes de ser paciente minha do núcleo, que você contasse um pouquinho a história sua com a Sabrina, com a clínica da Sabrina. Você é fisioterapeuta, eu queria que você falasse um pouco. Boa noite, pessoal. Agradecer também, né? Que honra, então, que eu estou inaugurando aí as novas modalidades de live, né? É muito bacana estar aqui como profissional, né? Como você já falou, eu fui e sou paciente do Núcleo Bem Nascer, tive minha filha com você, né? E eu sou fisioterapeuta, sou também acupunturista e eu trabalho na clínica Sabrina Baracho, né? Que é uma clínica que é especializada em saúde da mulher e a gente trabalha muito com a parte de obstetrícia. Eu sou da equipe, porém não trabalho com a parte de preparação perineal, né? Que seria o carro-chefe aí da equipe. E eu trabalho com a parte de ortopedia, dor, acupuntura e outras terapias também que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre elas. Né? Eu fui aluna da Sabrina na graduação e depois fui paciente dela e agora sou da equipe, o que é uma grande honra para mim. E nesse meio do caminho aí, fiquei grávida, né? Tive a minha experiência aí de ser cuidada também pela equipe, não só da clínica da Sabrina, como da equipe do Núcleo Bem Nascer, na minha gestação e no meu parto, né? Que foi muito positivo. E eu gosto sempre de dividir mesmo essa história, que eu acho que ajuda muitas mulheres também, né, a decidirem que tipo de parto querem, que tipo de acompanhamento querem. Eu acho muito positivo quando a gente consegue ouvir outras mulheres que passaram ou que vão passar pela mesma situação que a gente. Ótimo, é isso mesmo. Quando a gente discutiu o tema dessa live, uma questão que a gente ficou até em dúvida seria como que a gente faria a chamada, né? Terapias alternativas, né? Parece que soa como uma coisa meio xamanismo, meio uma coisa de outro mundo, né? Aquelas Meio questões esotérico, muito, assim, né? exatamente, muito esotéricas. E não é isso. Na verdade, são modos de você tratar questões associadas à gravidez e ao parto com o mínimo de intervenção possível ou com o máximo de segurança para a mãe e para o filho. Logicamente que as evidências são muito conflitantes em vários aspectos, a gente vai discutir alguns deles aqui, mas quando a gente conversou para montar o nosso, vamos dizer assim, roteirinho da live, a gente discutiu inicialmente essa questão da terapia manual da dor. E a gente já fez lives relacionadas à dor na gravidez, dor no pré-natal, dor no parto, dor no pós-parto. Exatamente como que você aborda e quais as formas de abordar essa dor fugindo do trivial, do tradicional. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Tá. Então, assim, o que eu considero o carro-chefe, assim, do meu trabalho é a terapia manual.
né? E eu trabalho principalmente a terapia manual relacionada às fáscias, né? E aí, através das fáscias, de liberações manuais faciais, né? Que são muito confortáveis, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem de se trabalhar com isso na grávida, né? Porque a grávida já está passando por um período de sobrecarga do corpo, né? Muitas vezes está com muitos desconfortos. E aí passar por terapias que não são confortáveis, né? Ou que são dolorosas, que não são agradáveis para ela, eu, inclusive como grávida, assim, é muito ruim, né? Você já está com dor, com incômodo, aí você vai para uma sessão de terapia, qualquer que seja ela, e passa mais dor, né? Para aliviar aquela dor que você está sentindo. E aí isso é muito ruim, assim. E aí, todas essas terapias com as quais eu trabalho, elas trazem muito conforto para a mulher, né? A gente trata essa dor, né? Trata o corpo dela, vai liberando os tecidos, vai, né, nutrindo melhor esses tecidos, vai dando uma abordagem que é muito confortável, inclusive relaxante para ela, né? Então deixa de ser um momento de uma certa tortura, assim, né? De uma fisioterapia que é muito dolorosa, que a mulher passa apertado, assim, durante o atendimento, e passa a ser um momento de prazer, né? Um momento de relaxamento, em que ela está ali se tratando e também relaxando, descansando. Então, eu acho isso muito legal, né? Então, a gente pode abordar qualquer tipo de dor, né? Os mais comuns na gestação que são dor lombar, né? Dor sacroiliaca, pubalgia, dores nos membros também, né? Síndrome de túnel do carpo, dor nas costelas, isso tudo são as dores que a gente vê mais, assim, né? Na nossa clínica. E todas essas dores a gente consegue abordar com terapia manual, terapia manual confortável, né? Alguns exercícios, sem excesso de exercícios também, que a grávida também já tem 1000 coisas para poder fazer, né? Durante a gestação, da preparação e muitos exames. Então, também, se ela fica com um monte de coisa para fazer em casa, ela acaba não fazendo, né? Então, isso é parte importante também, assim, da gente ter um tratamento que é viável para ela fazer. E não ser aquele tumulto de coisas, assim. Raquel, Fala. com a mudança no corpo da gestante, à medida que o útero vai crescendo, há uma alteração absurdamente grande na questão postural, que envolve estiramento do plexo braquial, porque o abdômen ele é projetado para frente, a grávida compensa isso, às vezes acentuando a hiperlordose. Há uma mudança da marcha, né, da forma de caminhar, para ter mais base, então há uma alteração do modo de pisar. Eu queria perguntar para você o seguinte, uma gestante com 28, 30 semanas, que está com muita dor lombar, ela acorda de manhã, não consegue sair da cama direito, ela fica travada. Quando ela chega para fazer essa abordagem com você, como que você começa abordando isso? Como que você inicia esse processo da questão postural, da questão miofacial? Como que inicia isso? Alongando? Como que começa? Como que é a sessão? Então, primeiro, a gente tenta entender o que está acontecendo com essa gestante, né? Assim, porque essas alterações todas, elas são comuns a todas as grávidas, mas nem toda grávida tem dor, né? Assim, por que umas têm e outras não têm? Então, a gente tenta dar uma investigada, primeiro para, assim, no que ela trabalha, como que ela está se posicionando no dia a dia, como que ela está dormindo, né? Como que ela está fazendo as tarefas de casa dela, se ela já tem outros filhos, né? Porque aí a sobrecarga é ainda maior, às vezes tem outro filho pequeno, precisa carregar, precisa fazer dormir. Então a gente tenta entender primeiro qual que é o contexto que essa mulher está inserida. E o que nesse dia a dia dela pode estar ajudando a causar dor, né? E aí a gente tenta orientar, ensinando, né, posturas corretas, como que ela deita, como que ela senta, como é que ela vai sair do carro, como que ela vai carregar a criança maior, se ela tiver. Né, agora, todo mundo faz em home office,
um festival de dor, porque elas ficam sentadas o dia inteiro, né? Antes, assim, ainda saía de casa, né? Assim, saía de casa, saía do carro, caminhava um pouco, né? Ia até o lugar, tinha um horário de almoço em que também saía. Então, a mobilidade agora está ainda mais reduzida, né? Elas ficam literalmente paradas dentro do apartamento, sentadas o dia inteiro, grande parte, né, das gestantes. Então, a gente tenta também orientar para que não fique tão parada, né? Que tenha alguma atividade física no dia a dia, que não se mantenha na mesma postura por tantas horas, né? Tente levantar um pouco, se alongar um pouco, né? Então, feita toda essa orientação, aí a gente parte para a parte de terapia manual mesmo, né, de liberações dos tecidos, a gente vê onde que tem mais tensão, né, da onde que pode estar vindo aquela tensão exagerada que pode estar ocasionando essa dor, se é uma questão mais articular, se é uma questão mais ligamentar, né, se é uma questão mais muscular mesmo. E aí a gente tenta ir trabalhando o que tiver precisando de trabalhar, né? Se é tecido muscular, se é o tecido conectivo, né? Se é visceral, né? Mulheres com histórico de endometriose, por exemplo, né? Podem ter mais aderências viscerais, né? Em úteros, ovários, que pode estar gerando mais dor com esse crescimento, né? Das vísceras. Então, a gente tenta colher essa história para ver da onde que está surgindo essa dor. E, normalmente, então, vai ter uma orientação da questão postural, que a gente sabe que é fundamental, né? Porque quem não está grávido, todos nós, temos posturas inadequadas na forma de sentar, de se levantar, de agachar, de abaixar, né? Como você mesmo disse, né? Então, a questão postural seria uma abordagem inicial, essa técnica de ajudar a liberação miofascial e a questão visceral. Quando a gente conversou, você falou um pouco dessa questão visceral. Ela é o quê? Ela é tipo uma massagem hipopressiva? Ela auxilia no funcionamento intestinal? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. As liberações viscerais não é exercício hipopressivo, né? São liberações manuais mesmo, onde a gente trabalha as vísceras, né? Então, a gente tenta identificar, né, quais vísceras podem estar envolvidas, né? E tem uma série de testes que a gente pode fazer para identificar melhor, né, da onde está vindo essa tensão e de qual tecido, né? Entre uma víscera e outra. Né? Mulheres com cirurgias abdominais prévias, né? Então cesarianas anteriores, isso é muito comum, igual eu já citei, endometriose, né? Às vezes cirurgias plásticas prévias, né? Abdominoplastia, até cirurgia de mama mesmo, às vezes pode gerar uma retração tecidual, que ali com a expansão, né, do abdômen, das vísceras, de tudo, todos os tecidos que estão se expandindo, isso pode estar causando uma tração maior, né, e gerando um desconforto. E aí a gente tenta ir manualmente mesmo, liberando essas vísceras. Ah, Raquel, mas e o bebê? Ele não está né, na frente das vísceras? Como é que vai fazer? Né? Mas a gente tem técnicas, né, que não vão machucar o bebê de jeito nenhum. Né? E aí, mesmo assim, a gente vai liberando essas vísceras. Dá para liberar de maneira indireta, né? Com algumas movimentações que a gente pede para fazer, tocando em outros lugares que não seja diretamente na víscera. Né? E o resultado é muito bom, muito mesmo. Ótimo. Né? Liberação do diafragma, né? Que é sem dúvida, assim, traz muito benefício, né? Para dores lombares, dores, né, na região abdominal. Pois é, eu já queria aproveitar a sua deixa do diafragma, já que você falou nele, porque tem a questão da técnica de respiração, que é muito doido, que a gente ouve historicamente, assiste historicamente nas novelas, por exemplo, um período expulsivo, as pacientes fazendo respiração de cachorrinho. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da respiração, dela ser mais abdominal, né, menos torácica, e na questão do expulsivo também, da técnica de respiração. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Engraçado que hoje eu vi um post sobre isso, sobre respiração de cachorrinho, e eu pensei, falei, gente, mas isso ainda existe? Não é possível.
Não é possível que ainda tem gente que ainda pensa nisso, né? Eu falei, nossa, pior é que tem, Tem. né? Então, assim, né? Como já está claro, assim, essa questão de respiração de cachorrinho na hora do parto, na hora do expulsivo, principalmente, não é o ideal, né? Você hiperventila, você não consegue fazer a força corretamente, né? Então, o ideal é uma respiração mais profunda, mais lenta, né? No caso do expulsivo, direcionando a força da respiração, é a força do corpo para o períneo, né? Para a vagina, para conseguir né, otimizar a força, né, e não ficar fazendo força demais e força de bobeira, assim, né, para poder fazer a força na hora correta, na hora que vier a contração, fazer, né, aproveitar os pulsos para a pessoa não se cansar à toa, né. Aí a Tati está perguntando, de onde surgiu a respiração de cachorrinho? Eu não sei, só vi nas novelas. Você sabe de onde surgiu essa ideia da respiração de cachorrinho? Não, né? Então, o ideal é uma respiração, né, mais profunda e lenta. Isso também vai trazer benefícios de relaxamento para a pessoa, porque com respirações profundas e lentas, a gente ajuda o nosso cérebro, né? A gente ativa mais o nosso sistema parasimpático, que é o nosso sistema que vai trazer relaxamento para o corpo, para a mente. Então, a gente ajuda a ativar. Então, isso vai trazer benefício não só físico, né, da gente não chegar à exaustão rápido demais, e também de otimização da força na hora do expulsivo, né? Então, a gente, uma respiração que vai levar o ar mais para o diafragma e para o abdômen, sempre na direção da vagina na hora do expulsivo, para ajudar ali o bebê, né, dar aquela mãozinha para o bebê nascer. Muitas vezes no expulsivo, principalmente quando a paciente recebeu alguma dose de analgesia e há algum tipo de interferência na prensa abdominal, no puxo do expulsivo, às vezes a gente coloca o dedo, né, no abdômen materno e fala assim, na hora que você sentir vontade, você vai empurrar o meu dedo, que está em cima do umbigo, para fora. Você vai tirar o meu dedo empurrando com a barriga, que é uma forma dela dar uma direcionada para a parte inferior do abdômen, né? Já que a gente falou de respiração, eu queria te perguntar sobre o escalda-pés, que cada vez... Eu me lembro que lá atrás, há uns 20 e poucos anos, quando eu ouvi falar em escalda-pés, era muito utilizado para gestantes que não entravam em trabalho de parto e que estavam com 40, 41 semanas, que era uma forma de aliviar esse estresse, era uma forma de relaxamento. Atualmente eu tenho visto utilizar em outras situações. Eu queria que você falasse um pouco do escalda-pés. Isso, escaldapés, bom, é uma técnica milenar, né, assim, utilizado às vezes com ervas, né, e aí vai depender de qual que é a intenção do escaldapés. Ele pode ser utilizado para relaxamento, né, então a gente indica, às vezes a gente vê que a gestante está muito nervosa, muito cansada, então a gente indica às vezes fazer no final do dia, com uma erva, um óleo essencial calmante, né, um cheirinho que ela goste, para ser um momento mesmo até dela entrar em conexão com ela, entrar em conexão com o bebê, né, assim, às vezes a gente vê que a gestante está muito desconectada da gestação, do bebê, então é um momento para ela se recolher mesmo. Quem gosta de meditar, pode meditar. Quem gosta de escutar uma música, pode escutar uma música, né, enquanto faz o escaldapés de uma maneira relaxante mesmo. O escaldapés usado para entrar em trabalho de parto, né, a gente tem as terapias lá no Sofia, né, a gente vai fazer, é gostoso. Aí eu acho que já é com um outro propósito, né? Então, a gente usa uma água mais quente, né? Para poder dar uma suada, aumentar o metabolismo da mulher mesmo, né? Dar uma movimentada no sangue, assim. E aí, se for usar ervas, já não vai ser uma erva relaxante, vai ser uma erva, né, que tem propriedades mais quentes, né, que a gente fala na medicina chinesa. Né? Segundo a medicina chinesa, né, vindo aí mais para o lado da acupuntura,
o calor é energia, é movimento, né? Então, assim, a gente precisa que o corpo da mulher entre em movimento para que o trabalho de parto seja desencadeado, né? A gente precisa movimentar a energia da mulher. Por isso que é indicado caminhar, fazer exercício, dançar, né? Se movimentar, agachar, rir, tudo, né? Para movimentar, liberar ocitocina, dar uma acelerada no metabolismo para ver se o trabalho de parto se desencadeia. A gente não tem artigos científicos comprovando, né, assim, exatamente a eficácia dessa terapêutica, né, do escaldapés para esse fim, mas a gente vê que, assim, que é um momento também da mulher entrar em conexão com ela, com esse propósito do trabalho de parto, do parto, né, assim, e a gente vê que isso, assim, muitas vezes funciona, não é uma mágica, mas é um momento ali de um start, né? Ela fala assim, ó, beleza, agora chegou a hora, né? Assim, é a hora do bebê, mas agora já não dá mais para esperar tantas semanas. Então, tudo que puder ser feito para agilizar esse processo é bom, né? Assim, eu indico muito o escaldapés, é um momento gostoso, né, de ser feito, eu acho legal. A gente, nas discussões de plano de parto, eu falo muito para os pacientes que às vezes fica uma paranoia em terminar a universidade do parto, né? Quer dizer, a paciente ela vai consumindo informação de inúmeros locais e no final ela vai ficando estressada, achando que quanto mais ela souber, e aí ela vai abrindo mão do processo instintivo, né? Ela abre mão de acreditar nela, né, do processo natural, e esquece que a ocitocina, que é o hormônio que media essa parada toda, é um hormônio tímido, né? É um hormônio extremamente tímido, em que a paciente, estando vivendo o momento dela de uma forma mais plena, mais tranquila, com cuidado pessoal existente, preservado, estimulado, a ocitocina pulsa de forma muito mais vibrante, né? Muito mais fácil do processo acontecer. E não o contrário, às vezes os pacientes pensam que elas têm que caminhar 16 quilômetros por dia para entrar em trabalho de parto. E acaba que elas ficam exaustas, vão acabar indo para um processo de indução lá na frente, que é exaustivo, e no pós-parto a gente tem uma mãe esgotada. Então ninguém tem que correr maratona, ninguém tem que correr meia maratona. Eu acho que essa questão da conexão, de trabalhar a parte de respiração, de cuidado pessoal, ela é fundamental, principalmente nos últimas semanas, nos últimos dias da gravidez, né? Eu vou... É o que a gente preconiza muito, assim. Isso. Né? Essa interação dela com ela mesma e com o bebê, né? Uma questão que aparece muito no consultório é em relação a dormir, ao sono, né? O sono da grávida já é confuso porque os hormônios já botam o inconsciente bombando, né? Então sonha pra caramba, acorda. Se não bastasse isso, ainda tem associado a pressão na bexiga que não consegue encher completamente. E os hormônios que favorecem... 10 xx por noite. Favorece a diurese, a questão hormonal também. Ou seja, a grávida sonha muito, a grávida não consegue ficar sem ir no banheiro muito tempo. Mas existem alguns cuidados em relação à questão da posição do sono. E a gente tem uma recomendação clara que é evitar que a paciente fique horizontalizada, deitada de barriga para cima, principalmente após a 32ª, 34ª semana, que é quando o útero está muito grande, o bebê está maior, e pode comprimir esses vasos que vão, vamos dizer assim, oxigenar o bebê e dar uma queda de pressão na paciente, dar um mal-estar. Então, essa questão do sono durante a gravidez, você tem alguma recomendação específica, tipo posição, travesseiro, como que ela consegue se alinhar melhor na fase final? Fala um pouquinho sobre formas de dormir na gravidez, por favor. Isso é bem legal, assim, né? E muitas pacientes que têm muito hábito de dormir de bruço, né? E aí a barriga começa a crescer e elas ficam desesperadas. Falam, nossa, eu não consigo dormir, porque a vida inteira eu dormi de bruço e agora eu não consigo. Né? Então, assim, uma coisa que ajuda muito no posicionamento, principalmente que dá um conforto,
é colocar um travesseiro entre as pernas e um travesseiro também apoiando a barriga, né? Mesmo quando a barriga ainda não está muito grande, né? Às vezes elas estão aí com, tipo, 20 semanas, mais ou menos, que já tem uma barriga, mas não é aquele barrigão. E aí elas falam, ah, não, mas eu acho que ainda não preciso desse travesseiro. E às vezes a gente sugere, experimenta com elas na clínica, e elas falam, nossa, mas melhorou demais o conforto, né? Porque a barriga e a pelve vão girando durante a noite e vão puxando. Isso causa dores, desconfortos na lombar, né? Sacroiliaca. Então, isso tudo também pode acabar fazendo ela acordar mais vezes, porque começa a sentir dor durante a noite, né? Então, não bastasse os sonhos e o xixi, ela ainda acorda toda hora porque está mal posicionada, está toda torta na cama. Né? Então, eu acho bem legal essa orientação. Um travesseiro entre as pernas, né? Previne bastante dor nos quadris, né? Porque o quadril da mulher já é mais largo. Na gestação, ele ainda larga mais, né? Então, na hora que a gente dorme, a gente entra em rotação externa e a gente puxa toda essa musculatura do glúteo, né? E aí, imagina isso 8 horas ali se distendendo. Né? Isso vai causando dor. Então, a gente evita também que a mulher caia com a perna dessa maneira, com esse travesseiro. Isso gera mais conforto, né? Então, isso eu acho bem legal. O travesseiro entre as pernas e o travesseirinho. Um travesseiro mais fininho, pode ser, às vezes, se não tem um travesseirinho fininho, às vezes até uma cobertinha dobrada, assim, uma toalha, para ser colocada embaixo da barriga. E se os seios estiverem muito grandes também, muito aumentados, também fica muito pesado e ela acaba tendo dor aqui na parte de cima também. Então, também apoiar as mamas, às vezes, também ajuda bastante. Show de bola, ótimo. Eu brinco que grávida em final de gravidez, elas não precisam de acompanhante, de marido, de nada disso. Elas precisam de travesseiro. Muitos. Pode apoiar um travesseiro nas costas também, né? Fazer como se fosse um sanduíche. Porque às vezes, né, as costas doem. Os maridos não gostam muito, não, porque eles ficam sem espaço na cama, falam que elas trocaram eles pelos travesseiros, né? Tem uns rolos grandes também, que também são legais. Sim, né? Ajuda bastante. A Marilda, ela fez uma colocação muito legal aqui, falando da respiração de cachorrinho, né? Que é uma técnica utilizada para meditação e que o foco não era utilizar a técnica de cachorrinho inicialmente no expulsivo, e sim no intervalo das contrações para essa paciente ventilar e oxigenar mais para durante o puxo do expulsivo ela poder se concentrar na expulsão. Muitíssimo obrigado pela colocação da Marilda, isso. Super contribuição. Eu estou olhando aqui as colocações e as perguntas. O Edgar perguntou em relação à respiração do momento do parto. A gente já falou que realmente é um treinamento, inclusive as técnicas de yoga e meditação, elas promovem muito esse evoluir da forma de respirar. A gente comumente respira muito usando a caixa torácica e principalmente no processo do trabalho de parto, o ideal é que você utilize mais o abdômen, o diafragma, rebaixando o diafragma e usando mais a respiração abdominal, né? Mas eu falo também que isso é um treinamento, porém, tem pacientes que no expulsivo esquecem todas essas questões e vão expulsar da forma que elas derem conta. Então, não é uma regra aplicável a todas as situações, né? A Vanessa perguntou em relação a ficar de barriga para cima no último trimestre. Pois é, tempo nenhum, Vanessa. O ideal é que não fique de abdômen para cima, que a gente chama de decúbito dorsal. É diferente da posição semi-sentada, tá? Semi-sentada, reclinada, não tem problema. Mas horizontalizada, deitada na horizontal, com a barriga para cima, o ideal é que não fique tempo nenhum, já que essa posição é uma posição que ela não é boa nem para gestante e para o bebê, tá? Então não tem uma recomendação de tempo, não. Dormir virada de lado. E exacerba muita dor lombar e dor pélvica, a posição de decúbito dorsal. Então, realmente, assim, não é legal. Sim, exatamente. A questão da posição de dormir, o paciente vai ter que encontrar uma nova forma mesmo, uma nova posição.
E aí os travesseiros e às vezes a elevação da cabeceira ajuda, principalmente no final, por causa do refluxo, que é um outro problema que, com o aumento da pressão do abdômen por causa do crescimento do útero, aumenta muito a queixa de refluxo, de azia, né, de queimação, e isso pode ser minimizado com a elevação da cabeceira, a princípio 30 graus ou um pouco menos, aí é uma questão mais de bem-estar. Bom, vamos falar um pouquinho da questão da cesariana, né? Paciente que teve um parto cesáreo e existe um trabalho específico para essa reabilitação do pós-cirúrgico, né? A cesariana ela é uma possibilidade que existe no processo do nascimento. Ela, quando há indicação, ela é muito bem vista, porque ela realmente teve um impacto muito grande na assistência obstétrica nos últimos 100 anos, tanto na segurança do procedimento quanto no bem-estar da mãe e do bebê. E a gente evoluiu tanto nessa questão que a gente tem que falar sobre ela, principalmente no pós, né? Que o pós-cirúrgico ele é complexo, né? Existia até uma frase antiga que a gente falava assim: você não vai sentir o desconforto e a dor para parir, mas você vai sentir depois, quando é cesariana, né? Existia muito essa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa reabilitação, sobre esse trabalho no pós-cirúrgico, quando a paciente vai para o parto cesáreo, e já emendando, falasse um pouco também quando há laceração de períneo. Às vezes algumas lacerações são mais extensas no parto vaginal, e se existe alguma forma de tratar, de minimizar esse desconforto pós-parto normal com laceração e pós-cesárea. Tá, então vamos na cesárea primeiro. Então, o parto cesariano, né, é uma cirurgia, então a gente precisa tratar cirurgia com pós-cirúrgico. Né, assim, é muita loucura, porque quando a mulher faz qualquer cirurgia, né, faz uma plástica, sei lá, apendicite, né, ela vive um pós-cirúrgico, né, então todo mundo tem um cuidado, ela faz repouso. Quando ela tem uma cesariana, as pessoas esquecem que é uma cirurgia, né, e aí ela já vai, assim, pro game, assim, né, com mil coisas para fazer, e as pessoas, né, até as pessoas próximas da rede de apoio dela, muitas vezes esquecem que ela está pós-operada, né, e ela precisa se resguardar um pouco nesse sentido também, né, então eu sempre falo assim, que o pós-parto de cesariana, ele é um pós-parto e um pós-operatório junto, né, então, ou seja, a mulher tá, coitada, né, tá vivendo duas situações ali que são situações que exigem um cuidado, né? E sem poder descansar muito, porque tem um bebê ali que quer mamar, que precisa de cuidados 24 horas, né? Então a gente precisa realmente ter um outro olhar, né, nessa mulher que teve uma cesariana, seja pelo motivo que for, né? Ou porque ela escolheu, ou porque ela precisou, né? E ela precisa de um auxílio a mais nesse momento. Então, como que a gente cuida, né, desse pós-cesariana? A gente pode começar a cuidar da mulher que vai ter cesariana antes mesmo da cesariana, né, fazendo uma preparação desses tecidos abdominais para receber a cirurgia, né? Então, a gente vai fazer todo um trabalho de terapia manual para que esses tecidos eles fiquem mais móveis, se já tiver uma aderência prévia, para que ela seja tratada antes de receber uma nova cirurgia, né? Então, para ela já ir para a cirurgia com esses tecidos mais saudáveis, mais móveis, mais oxigenados, mais nutridos, né? Então, aí fez a cirurgia, fez a cesariana. Ela já pode começar a ser cuidada dentro do bloco cirúrgico, né? O fisioterapeuta que trabalha com pós-operatório, ele trabalha dentro do bloco cirúrgico, logo após o médico, né? Então, suturou, né, o fisioterapeuta já vem para os primeiros cuidados ali com essa mulher. Então, a gente pode fazer o uso de laser para poder otimizar ali o processo de cicatrização e também de alívio de dor. E a gente pode usar o taping compressivo, que é uma terapia que está sendo usado muito hoje em dia em pós-operatório imediato de cirurgias plásticas, né, com muito êxito, porque ali a gente vai comprimir os tecidos mesmo,
que foram mobilizados e que vão gerar tecido cicatricial. Então, a gente vai tentar controlar, né, as primeiras fases da cicatrização, que é uma fase que a gente chama de fase inflamatória, que vai gerar dor, calor, rubor, edema, né? Então, a gente tentando controlar o mal pela raiz mesmo, para que essa fase não seja tão exacerbada. Então, a gente controla ali, já nos primeiros momentos, e aí a tendência que a gente tem é que inche menos, né? Assim, cesariana não fica muito roxo, mas às vezes fica um pouco pela movimentação tecidual. A gente controla também essa equimose, né? Fazendo essa compressão ali dos tecidos imediatamente ao parto. Ah, não deu, o médico não deixou, não foi possível ser feito dentro do bloco cirúrgico. Isso pode ser feito nas primeiras horas pós-parto. A gente preconiza que, de preferência, seja feito nas 6 primeiras horas, que o resultado é melhor. Ah, não deu para fazer nas 6 primeiras horas. Vamos fazer o quanto antes, né, assim, principalmente nas primeiras 24 horas. Porque a fase inflamatória ela vai ter o pico dela em 24 horas. Então, a gente conseguindo entrar com essa terapêutica nas primeiras 24 horas, a gente tem sempre um resultado melhor. Não foi possível fazer no hospital, né? Não teve jeito, a gente, né, tá com dificuldade de entrar agora, né, com a pandemia nos hospitais, porque o acesso está restrito. Então, vamos fazer assim que a gestante chegar em casa, por exemplo. Né? E aí a gente vai trabalhar com a terapia compressiva, principalmente no caso cesariana. Eu acho fundamental uma boa calcinha pós-parto que faça uma compressão adequada desse abdômen, né? Ajudando não só a estabilizar um pouco ali a cicatriz, mas também estabilizar os tecidos abdominais, que, diferente de uma cirurgia plástica, por exemplo, são ali tecidos distendidos, né, uma musculatura, uma pele mais flácida, e que pode gerar não só um desconforto, como uma alteração ali desse tecido, dessa cicatriz, que está ali nas primeiras fases, na primeira fase, né, de cicatrização. Então, a gente contém todo esse tecido, visando deixar a cicatriz mais estável, e todo esse tecido também. E fora o conforto que isso traz para a mulher é muito bom, assim, né? Ela se sente mais segura, e aí a gente precisa escolher uma boa calcinha pós-parto, que faça isso de maneira adequada sem apertar demais, né? Aí vocês vão me perguntar da cinta. Dependendo da cinta, tem indicação ou não, né? Assim, a cinta, ela não pode comprimir demais, né? Assim, é terapia compressiva, mas tem a compressão certa para ser feita. Então, como a gente não tem muito como dosar essa compressão, então a gente sugere a calcinha compressiva, porque a gente acha que ela dá uma compressão mais adequada, que não vai ser exagerada, né? Não vai apertar demais, prejudicando a cicatriz ou o períneo. Né? O que a gente não pode esquecer também que o assoalho pélvico, apesar de ter sido uma cesariana, ele está fragilizado ali pela gestação e tudo mais. Então, uma compressão muito inadequada no abdômen vai gerar uma pressão que vai para algum lugar, no caso vai para baixo, que está mais frágil, e pode acabar gerando uma repercussão negativa no períneo, mesmo tendo sido cesariana. Exatamente. A questão da cinta, a gente fala que é importante que utilize a musculatura abdominal para que haja exatamente o retorno das funções de contração, né, de relaxamento, para ativar essa musculatura. Exatamente. Então, usar cinta e usar calcinha não quer dizer não utilizar a musculatura abdominal, né? De jeito nenhum. Exatamente. Então, assim, eu vejo que no pós-imediato, estou falando aí de 48 horas, muitas vezes, quando a gente prescreve algum tipo de vamos dizer assim, faixa, alguma cinta, é muito mais para a comodidade e conforto da paciente, que às vezes se sente muito insegura, muito. Né? As pacientes, às vezes, a gente quer estimular que ela deambule, que ela caminhe no pós-cesárea, principalmente se a cesariana já transcorreram as 24 horas, é importante que ela caminhe até para ter
a ativação da musculatura dos membros inferiores, diminuir o risco de trombose, funcionamento intestinal. Então é importante, só que às vezes a paciente se sente tão insegura que o uso de uma cinta ou uma calcinha alta vai dar mais conforto e segurança. Mas a gente tem que lembrar que é importante que ative a musculatura, né? Não é usar a cinta e relaxar o abdômen completamente, né? Não, de jeito nenhum. Né? A cinta, ela vai ser um auxílio, né? A cinta ou a calcinha, né? Pensando no pós-cesariana, vai ter essa questão da compressão tecidual para a gente tentar dar uma segurada na fase inflamatória da cicatrização e também de conforto, né? E já nos primeiros dias a gente já vai orientar os exercícios corretos de ativação abdominal, né? Que não é exercício abdominal, é ativação da musculatura de maneira correta, para que essa musculatura já comece a ser trabalhada, né, desde os primeiros dias. Então, não é colocar uma cinta ou uma calcinha, ficar 40 dias com a musculatura completamente relaxada, e aí, de um dia para o outro, tirar a cinta e falar assim, ué, o que deu errado? Minha barriga não voltou para o lugar. Exatamente. Né? Eu sempre falo, não existe nenhuma cinta no mundo, pode ser a mais cara, a mais tecnológica do universo, que vai voltar a barriga para o lugar. Porque o que volta a barriga para o lugar é a contração da musculatura. Exatamente. Né? Então não adianta investir em cintas caríssimas, achando que vai usar a cinta simplesmente e que vai ter um abdômen super no lugar depois de algumas semanas, porque isso não vai acontecer, não é milagre, né? Infelizmente, podia ser, isso é ótimo. Exatamente. Isso é ótimo. Ou a cinta tirar e tá tudo ótimo. O milagre, o milagre da cinta. Infelizmente, ainda não acontece isso. Uma pergunta que apareceu aqui foi em relação à cicatrização de pacientes diabéticas. Eu vou pensar aqui que pode ser uma diabetes prévia à gestação ou uma diabetes gestacional. Então, o que é importante a gente entender? Toda paciente que tem diabetes, ou tinha e continua diabética na gravidez, ou apareceu diabetes gestacional, ela tem uma característica do diabetes, que é a dificuldade do processo de cicatrização. Ele é mais dificultoso. Muitas vezes, quando é cesariana, a gente às vezes espera mais para retirar os pontos, para que essa cicatrização possa ocorrer de forma melhor, mas o que vai ter impacto realmente é o controle do açúcar. Ela pode ser diabética, se ela tiver com açúcar bem controlado, ela vai passar pelo processo de cicatrização muito próximo de uma paciente não diabética. Tá? Então é importante lembrar que o controle da glicemia, do açúcar no sangue, que é o principal fator que vai interferir no processo de cicatrização. Ele estando bem controlado, tende a caminhar tudo muito bem. Mas, eventualmente, se for um diabetes de mais difícil controle, a gente pode deixar um pouco mais o período dos pontos para mexer mais na frente, para tentar o processo cicatrizar, que é um pouco mais lentificado. Você quer falar alguma coisa em relação ao diabetes especificamente, Raquel? Nesses casos, assim, o que a gente preconiza é ainda mais uma estabilização da cicatriz, né? Para que realmente, como esse processo ele pode ser um pouco mais lento na pessoa que é diabética, ter um pouco mais de dificuldade. Então, assim, quanto mais estável tiver a cicatriz, melhor, porque o risco de deiscência vai ser menor, né? O risco de abrir um ponto vai ser menor. E o que a gente pode usar, que auxilia muito, é o laser, né? Para poder otimizar essa cicatrização para que ela ocorra de maneira um pouco mais acelerada. E se caso, né, alguma deiscência ou está demorando demais, aí a gente entra também com outro tipo de laser que vai ajudar a cicatrizar aquele ponto específico que não foi para frente, assim, né, que está com problema ali na cicatrização. Né? Aí é mais cuidado que a gente precisa ter. Ótimo. A Hélida colocou um ponto que a gente ia chegar nele agora, então eu já vou aproveitar para a deixa da Hélida, que é em relação a via de parto. Eu vou falar do parto normal do cesáreo e a drenagem linfática, que a gente já discutiu, eu discuto muito isso com vocês, porque às vezes é colocada a drenagem linfática como um processo, como uma forma de terapia que resolve todos os problemas da gravidez e do pós-parto imediato. E a gente tem que lembrar
que essa retenção hídrica, esse acúmulo linfático que acontece, ele está muito associado a questões hormonais, questões mecânicas, que é o aumento da pressão abdominal com a dificuldade do retorno venoso, e no pós-cirúrgico, pelo próprio volume que a gente infunde de líquidos por causa do aumento da perda sanguínea. Então, são várias questões que vão influenciar essa retenção hídrica e que vão fazer com que essa eliminação ocorra paulatinamente, gradualmente. Não adianta imaginar que a drenagem linfática vai ser feita hoje e a paciente vai ficar curada do processo de edema, de retenção de líquidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto durante a gestação, mas principalmente no pós-imediato, que às vezes elas ficam muito aflitas, porque estão muito inchadas, né? E eu brinco com todas as pacientes, eu falo, ó, nasceu o bebê, me dá 15 dias. Daqui a 15 dias a gente vai conversar sobre esse edema, porque parece um número mágico, mas é o tempo que demora para realmente haver uma estabilização, uma perda grande dessa retenção hídrica. Eu queria que você falasse sobre a drenagem na gravidez e no pós-parto. Tá. Então, assim, a drenagem linfática, eu acho que, assim, é um recurso que é muito bom, mas ele precisa ser bem avaliado e bem aplicado, e não é nada de mágica, né? Então, assim, a paciente está inchada, ela não vai fazer uma drenagem e pronto, resolveu a situação, né? Então, assim, na gestação, de maneira preventiva, eu acho que é válido, né? Mas tem que ser feito de maneira persistente, né? Então a gente indica fazer de pelo menos uma vez na semana quando a grávida não está inchada e 2 vezes na semana quando já está inchando, para a gente tentar ir controlando esse edema. Lembrando que drenagem linfática precisa trabalhar o sistema linfático. O sistema linfático, ele é sensível, vamos dizer assim, e ele tá, 70% dele está exatamente abaixo da pele. Então, aquelas massagens muito vigorosas não ajudam a desinchar, né? Então, tem técnicas e técnicas de drenagem. Ótimo. Então, quando você está grávida, você tem que procurar técnicas que utilizam realmente a drenagem linfática e não drenagens ou massagens redutoras ou modeladoras que vão trabalhar muito profundo, né? O tecido conjuntivo, onde tem camada adiposa, né? Porque isso não vai trabalhar o sistema linfático. O que a drenagem linfática faz? Ela dá um empurrãozinho para o sistema linfático conseguir recolher a linfa com um pouco mais de rapidez. O sistema linfático ele é muito lento, né? A proporção é assim: se em 1 minuto o mesmo sangue que passou em um lugar, por exemplo, no coração, ele dá a volta no corpo todo e retorna para o mesmo local, a linfa demora em mais ou menos 1 hora para fazer o mesmo percurso. Na grávida, isso ainda é mais lento, né? Porque tem mais compressão, porque tem mais sangue, tem mais líquido dentro dos vasos, tanto dos sanguíneos quanto dos linfáticos, e isso fica mais deficiente ainda. Sim. Então, a drenagem linfática, ela ajuda a linfa, né, a ir caminhando um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, para onde ela tem que ir, para os linfonodos, para as cisternas, né, para poder ser recolhida e ser processada pelo corpo. Então, assim, na gestação, a gente indica não só drenagem sozinha, ela não vai fazer tanta diferença, mas a drenagem associada a exercício físico, a uma boa alimentação, né, assim, comendo alimentos saudáveis, uma boa ingestão hídrica, diminuindo a quantidade de sal na comida. Exatamente. Uso de meias compressivas, então aí sim a gente consegue controlar melhor esse edema. Quando o edema já está muito instalado, aquela grávida que está assim, um balão, assim, você olha o pé, só tem uma coisa, assim, né? O pé, a perna, tá todo mundo junto. É muito mais difícil a gente conseguir lidar com esse edema, né? Porque ele já está muito instalado ali, né? Aí a gente precisa de muitas drenagens, né? Assim, e para conseguir controlar um pouco, e mesmo assim a gente não consegue, às vezes, controlar. Né? Então, assim, eu acho que é uma boa indicação, a gente tem artigos científicos comprovando a eficácia, mas
sozinho é enxugar gelo, né? Lutar muito contra a corrente. Precisa de um monte de fatores associados. No pós-operatório, né, assim, a gente, hoje em dia, já é sabido, já é mito que tem que fazer drenagem linfática e tem que fazer drenagem linfática todo dia, principalmente, né? Pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, compra um pacote com 20 drenagens, vai fazer todo dia. Não é assim mais que se trata pós-operatório. E de cesariana não é diferente, né? Então, esse inchaço pós-cesariana, ele vem um pouco dessa deficiência da cirurgia, mas ele vem muito dessa questão hormonal, né? Então, assim, eu não indico drenagem no pós-imediato, assim, até 10 dias, assim, sabe? Talvez depois, assim, de uns 15 dias, quando isso já está controlado, fazer uma drenagem para um edema residual é legal, né? Mas a drenagem no pós-cirúrgico, ela é uma coisa só. O edema é uma coisa do pós-cirúrgico, né? Da fase inflamatória toda. E a drenagem trata só o edema. Então, não adianta você tratar só uma coisa e não tratar Então, assim, é muito mais eficaz você ter uma terapêutica que vai tentar controlar o que está produzindo o edema no pós-operatório, que vai ser a fase inflamatória, né? Do que você ficar tentando tirar a água que está ali, que vai encher de novo, né? Então, você vai drena e enche de novo, vai drena, enche de novo, vai drena, enche de novo, vai drena, enche de novo. Não é eficaz. Então, para o pós-operatório, é mais indicado meia, deambular, muita água e ter um pouquinho de paciência, né? Eu falo a mesma coisa, elas ligam pra gente desesperadas. Nossa, eu tô muito inchada, aconteceu alguma coisa. Fala, não, calma, espera aí, depois do 10º dia, do 15º dia, se ainda estiver muito inchada, aí a gente vê, né, entra com drenagem. Por enquanto, meio compressiva, deambular, água, boa alimentação, que vai ser melhor, né? E paciência. Ótimo, eu peço para ter calma também. Eu falo, me dá 15 dias de pós-parto e vamos orar para que a temperatura externa não fique muito alta, porque quando chega no verão, aí retém mais líquido ainda. Vamos parir no inverno, todo parir entre maio e agosto. Tem que programar. A gente não falou, que você me perguntou, eu não falei sobre a laceração perineal, né? Os cuidados que a gente pode ter. Então, assim, lacerações perineais, quando mais extensas, né, vão gerar muito desconforto, principalmente porque é uma região que a gente não consegue fazer tape, então a gente consegue controlar menos essa fase inflamatória, então vai dar mais inchaço, mais desconforto. Então o que a gente preconiza é gelo, né, muita compressa de gelo, principalmente nas 48 primeiras horas, né, assim, então assim, eu brinco que é assim, congelar a periquita, assim, sabe, é gelo, esquentou, gelo de novo, o dia inteiro gelo, assim, né? Muitas vezes gelo, tomando cuidado para não queimar, claro, né? E assim, é uma região que a gente não consegue muito fazer compressão, né? Assim, mas a própria calcinha compressiva, ela já ajuda um pouco. O laser otimiza muito a cicatrização, né? Então, ele pode ser usado tanto para controle da dor, né, nessa fase, quanto para otimizar, principalmente se tem algum ponto que está, né, assim, mais difícil, que não está indo muito bem. Então, o laser entra aí como um grande recurso nessa fase aí para lacerações perineais, apesar da gente não ter ainda muitos estudos científicos, né, específicos de períneo, né, de laser em períneo, mas a gente tem para mucosa de boca, né, a gente tem para outras partes do corpo, então a gente aplica, né, assim, adapta os protocolos e a gente tem um resultado muito bom, inclusive de cicatrizes que ficam menos aderidas, menos endurecidas, né, mais fáceis de serem trabalhadas
depois num segundo momento. Né? Então, e liberações manuais para não deixar esse tecido tenso demais, né? E dar mais conforto aí e otimizar aí o processo. Excelente. Bom, Raquel, vamos seguir aqui para a nossa etapa final da nossa live falando um pouquinho sobre o bebê pélvico, né? É um assunto que sempre aparece, eu até não vi nenhuma postagem ainda a respeito disso, mas é o grande estresse, principalmente das pacientes que têm um desejo muito grande de ter um parto vaginal, um parto normal, do bebê ficar sentado, o que eu vou fazer no final da gravidez, não virou. É preciso entender primeiro, pessoal, que em torno de 28 semanas, um quarto dos bebês vão estar pélvicos. Tá? Então, na 28ª semana de gravidez, entrando no 7º mês, de cada 100 bebês, 25 vão estar na posição sentada, que é o normal. Isso não é anormal, tá? É normal. À medida que a gravidez vai caminhando, a maioria dos bebês vai dando tombo, vai virando. Esse período é mais comum até 34 semanas, porque exatamente o maior volume de líquido amniótico ele encontra-se nessa janela, de 28 a 32 até 34 semanas. Por isso que é uma conjuntura de fatores que vai fazer com que o bebê acabe virando para a posição cefálica. Porém, 3 a 4% vão permanecer pélvicos em torno de 37 semanas. E um percentual muito pequeno vai virar lá em torno de 38 e 39. Eu já tive pacientes que com 39 semanas o bebê virou para cefálico, mas também já tive pacientes com bebês cefálicos que viraram para pélvico no final da gravidez. O que fazer, o que não fazer, quando fazer? Então a gente tem várias abordagens, que a Raquel vai falar um pouco, a partir dessa janela de 28 a 32, que podem ser feitas onde não há nenhum tipo de risco materno nem fetal, até a gente chegar no nosso deadline, que seria em torno de 37 semanas, onde os bebês que permanecerem pélvicos nessa etapa, pode ser discutido e tentado a versão cefálica externa, que é um procedimento hospitalar. Não vou querer que você... não vamos entrar nesse mérito, com a paciente internada, onde a gente utiliza um sedativo para alívio do tônus muscular, um miorrelaxante. Então, é um procedimento médico, internado no ambiente hospitalar, é monitorização do bebê e da mãe. Então, eu não vou ficar falando da versão cefálica. Mas até chegar à 37ª, como que a gente consegue abordar isso de uma maneira absolutamente tranquila para a mãe e para esse bebê? Isso. Então, assim, esse número 3 a 4%, eu falo, gente, não é possível que é só isso. Ou então eu conheço todas as pessoas que têm bebê pélvico. Eu acho que é mais, mas a literatura traz esse percentual, né, de só 3%. Assim. Mas, assim, elas ficam muito aflitas, né, assim, quando vai chegando 30 semanas e o bebê tá pélvico, assim. E aí, o que a gente pode fazer são algumas coisas, né? Exercícios, né? Tem exercícios e posicionamentos, né? Tem até uma técnica que chama spinning babies, que é utilizada para virar, né? Para tentar virar os bebês, posicionar melhor os bebês, né? Tanto durante a gestação quanto também na hora do trabalho de parto. E a gente precisa também tentar entender. Sempre que chega uma gestante para mim lá com bebê pélvico, eu tento entender por que ele está pélvico. Né? Assim, tem uma tensão muito aumentada na pelve da paciente? Tem uma tensão muito aumentada no abdômen? Né? Assim, como que é o corpo dessa paciente? Como é que é a pelve dessa paciente? Então, a gente tenta analisar tudo isso para criar possibilidades. É claro que a gente não chega a um 100%, não é a pélvico por isso. Né? Tem muitos fatores que podem gerar ou a vontade do bebê de querer estar pélvico, sei lá. Né? E aí a gente tenta trabalhar com essas possibilidades. Né? Assim, se eu vejo que tem a pelve está muito fechada, a gente tenta... tem posicionamentos que vão favorecer essa abertura da pelve maior, né? Que é esse estreito de cima da pelve.
Porque quanto mais espaço o bebê tiver ali para se movimentar, melhor ele vai conseguir se movimentar e a chance de virar é melhor. Então, manualmente, a gente tenta trabalhar essa pelve, né? Se ela tiver com uma tensão muito aumentada, ou muscular, ou articular, né? Para ver da onde está vindo isso, como que a gente pode ajudar esse bebê a se movimentar melhor, né? Então, manualmente, a gente faz essa liberação tecidual, visando isso, ou visceral, né? Do que a gente achar que vai favorecer. Ensina posicionamentos, né? Geralmente são posicionamentos que a gente chama de antigravitacionais, né? Que destravam um pouco o bebê ali de dentro da pelve, visando também que ele fique mais livre ali dentro do abdômen para poder se movimentar e virar. E terapêuticas que vão ajudar o bebê a se movimentar mais. Aí vai entrar a acupuntura com a moxa, né? Que a moxa, o que é a moxa? É um bastão de erva, eu não tenho aqui em casa, os meus estão todos lá na clínica para mostrar, mas é tipo um charuto, tem vários tipos de moxa, geralmente são feitos de uma erva que se chama artemisia, que é uma erva que tem propriedades de calor, propriedades quentes, né? Então é uma terapêutica de calor da medicina chinesa. A gente aquece em alguns pontos, que é um ponto no dedinho do pé. Ah, mas é no dedinho do pé, que tem a ver com, né, com o bebê e tudo mais. Mas os canais de acupuntura, eles cruzam o corpo todo e eles se aprofundam, chegando nas vísceras. E esse canal, que é o canal da bexiga, ele se aprofunda e um dos ramos dele vai para o útero. Então, a gente consegue, através desse canal, levar calorzinho lá para o bebê. E o calor, né, como eu já disse antes, dentro da medicina chinesa, é a terapêutica do movimento. Então, a gente consegue fazer com que o bebê se movimente mais. Então, o conjunto dessas coisas todas acaba ajudando o bebê a virar. Então, a gente faz com que ele se movimente mais, tenta abrir mais a pelve, tenta colocar a mulher em posicionamentos que favoreçam o bebê estar mais livre. E aí, a gente estimula ele a tentar, né, dar um empurrãozinho aí para ele acabar dando essa cambalhota e encaixando de cabeça para baixo, né, cefálico na pelve da mulher. Junto com isso, eu oriento também alguns alimentos, né, de acordo com a dietética da medicina chinesa também, que podem favorecer, que vão gerar mais energia, né, porque dentro da medicina chinesa, o bebê pode estar pélvico por uma baixa energética do corpo da mulher, né? Então, a gente tenta suprir isso para dar mais energia. Energia é movimento, para que essa energia flua melhor e acabe ajudando também o bebê a virar, né? Assim, os estudos científicos a respeito dessas técnicas não são tão consistentes, né? Assim, mas a gente tem muitos estudos científicos sobre o assunto, e eles têm estudo científico que fala que a chance de virar é 90%, eu acho que não, que é exagero, né? Mas assim, o que a gente vê, outros estudos ficam em torno de 70%, 60%, 50% dos bebês que viram com essas técnicas, né? Na minha prática clínica, eu acho que é isso mesmo, mais ou menos uma metade vira, né? Assim, assim, exige envolvimento, engajamento da mulher, né, nisso, porque ela tem que fazer todo dia, ela tem que fazer os posicionamentos, ela tem que tomar bastante água. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é difícil, porque às vezes elas não aderem tanto ao tratamento, né? Então tem que aderir direitinho, fazer direitinho, acreditar, né, que pode acontecer. E junto a isso, a acupuntura ajuda bastante também, porque aí a gente trabalha também todo o processo de deficiência energética e que vai, no mínimo, deixar a mulher mais, né, com um bem-estar maior, assim, né? E assim, eu acho que vale a pena fazer. O período que a literatura traz para a gente é começar a partir de 36 semanas, os livros, tá? Mas o que a prática clínica traz para a gente é que 36 semanas já está tarde, porque esse bebê está grande, né? O líquido já
tá diminuindo, né? E tem menos espaço para ele conseguir virar. Então, o que a gente preconiza é começar um pouco mais cedo, né, a fazer esse tratamento. Então, em torno aí de 33 semanas, né? Dependendo, se tá uma gravidez bem tranquila, né? O bebê tá se desenvolvendo bem, tá tudo certo. Às vezes, até um pouco antes, a gente começa também. 31, 32 semanas, já dá para começar. Antes disso, eu acho que é muito cedo, né? Porque os bebês ainda pode estar sentado, mas ainda pode virar até isso. Né? Então, isso é um erro grande, assim, às vezes chegam as pacientes até indicadas por médicos para fazer o tratamento da amostra já com 37, 38 semanas. Assim, a gente até faz porque, né, assim, a gente pode acontecer, mas a chance de virar é muito menor, né? A gente vê realmente que em torno de 30 a 33 semanas o resultado é muito melhor. Show de bola, ótimo. Acho que você elaborou essa resposta sua bem completa, né? Falando de todas as questões que envolvem. A gente vive com essas questões no consultório, no dia a dia. Às vezes as pacientes fazem um exame de ultrassom com 26 semanas e ficam desorientadas, porque o bebê está sentado. E é uma questão que mexe muito com o emocional, né? Poxa, eu vou me preparar tanto para chegar no final da gravidez e não conseguir ter um parto vaginal, porque o meu bebê está grande, está sentado, está com cordão assim. Essas questões que vão envolvendo o inconsciente, né, das mensagens que vão estressando a paciente. Eu acho que é importante saber que existem formas da gente abordar isso e que muitas delas visam o relaxamento, visam o autocuidado, né, visam a questão emocional, resolver um pouco essa questão emocional, porque a gente muitas vezes não consegue definir se tem alguma coisa mecânica ou estrutural que fez com que o bebê ficasse pélvico. Né? Por que o meu bebê ficou pélvico e da fulana não ficou pélvico? Por que eu fui premiada? Né? Então é importante a gente ter essa abordagem, esse cuidado. Eu acho que essa idade gestacional é ideal, em torno de 32, 33 semanas. Às vezes as pacientes optam por esperar até os 45 de segundo tempo para ir procurar algum tipo de ajuda. É o que você falou, o resultado ele é menor, mas é o que se tem. A gente tem que estar discutindo o processo e vendo o que cada um dá conta e qual que é a escolha melhor para cada situação. Tem algumas perguntas que vão ficar na live salvas, se você puder depois ajudar a responder, eu vou agradecer muito. Queria dar uma boa noite para todos vocês, queria agradecer muito a presença de vocês todos, principalmente a sua disponibilidade, queria agradecer o Bruno e a Carol. Carol, o Bruno mandou um monte de mensagem maravilhosa, estou com saudade sua, Bruno. E a sua presença, Raquel, que foi fantástica, foi muito, muito proveitosa, eu aprendi muito também. Um beijo enorme para você, uma ótima noite, queria que você se despedisse também, por favor. Isso. Queria agradecer também todo mundo que acompanhou. Qualquer dúvida, pode me mandar pelo Instagram que a gente responde. Vai. Queria agradecer novamente o convite. Ó quem chegou. Queria agradecer novamente o convite, né? E falar que eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer assunto. Um beijo enorme, né, da família. Tá aí uma bem nascidinha aqui, que também ficou sentada, também nasceu de cesariana, e deu tudo certo, foi tudo ótimo. E a minha mensagem, né, assim, é que para as gestantes aceitarem também que às vezes o caminho não é aquele que elas planejaram tanto, que elas querem tanto, e que a gente tem muito a aprender com isso também, né? Assim, eu aprendi muito com o meu parto, que foi uma cesariana, né? Talvez hoje eu não estivesse aqui conversando com todo mundo se eu tivesse tido um parto tsunâmico, assim, né? Super tranquilo, fez 2 forças, nasceu, períneo íntegro, nananana, né? Então, acho que todos os processos que a gente vive aí na maternidade são igualmente importantes,
né? Todo tipo de parto é apenas um detalhe, né? A via de parto independe da mãe que você vai ser, do bebê. O importante é a gente estar em segurança, né? Tanto a mãe quanto o bebê, que depois a gente resolve se teve laceração, se não teve, se teve uma cesariana, né? A gente está aí para cuidar desses detalhes aí que vão acontecer no meio do caminho, né? Exatamente. A gente está sempre aprendendo e sempre tendo a possibilidade de reescrever a nossa história, né? Com certeza. Né? Cada parto é um parto, cada gestação é uma gestação, cada filho é um filho, né? E é isso, a gente vai vivendo, aprendendo, contribuindo, né? Compartilhando as experiências, né? Isso é o bom da vida. Ótima noite para vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo. Tchau, Carol. Tchau. Tchau.